Olá, alunos da turma PGM 231, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter duas aulas bem interessantes, bem ricas, tá? Essa aqui é a primeira aula do dia sobre diferença de potencial, corrente elétrica e resistência elétrica. E depois no outro vídeo, no vídeo seguinte, aula sobre capacitância, tá? Então é um assunto muito importante, a gente já está saindo daquele tema do campo elétrico, um tema mais matemático, mais de cálculo. Agora a gente está indo para um tema mais prático, mais com aplicabilidade prática, tá? Então vamos começar vendo diferença de potencial elétrico. Vamos lá. Então estamos iniciando o nosso estudo da eletricidade. Vamos começar pela diferença de potencial elétrico, que é igual ao campo elétrico vezes o deslocamento, a distância entre o ponto onde o campo elétrico é aplicado. Tá? E o que significa essa diferença de potencial? É a energia que impulsiona as cargas elétricas a se moverem. Observem na figura a pilha exercendo o movimento das cargas elétricas. Podemos acionar, por exemplo, a lâmpada, como você vê agora. E de onde vem essa energia da pilha ou de uma bateria? Vem de reações químicas que vocês vão estudar mais para frente, uma disciplina chamada fisicoquímica. A simbologia da DDP lembra a ideia da pilha ou bateria, é mais usada a da esquerda. A corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada área por unidade de tempo, tá? Então é a carga elétrica em movimento, mas não é um movimento qualquer. Repare no desenho que temos um movimento desordenado acima, onde as cargas se movem para baixo, para cima, para o lado. É um movimento ordenado, todos indo no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Estão vendo? As cargas elétricas todas indo da esquerda para a direita. E o sentido da corrente ao inverso, acima, quer dizer o seguinte: nós temos o sentido real, que é as cargas negativas saindo do menos indo para o mais, e temos o sentido convencional, como se fossem cargas positivas saindo do mais indo para o menos, tá? Então, às vezes a corrente elétrica é indicada no sentido convencional, mas na realidade são as cargas elétricas saindo do menos indo para o mais. A resistência elétrica podemos definir como a resistividade, esse parâmetro ρ, que depende do material que é constituído o resistor, o tamanho do resistor, o L, o comprimento do resistor, e a área da sua seção reta, ou seja, a espessura desse resistor. Esses parâmetros definem a resistência elétrica. Um resistor é um material fabricado para produzir uma determinada resistência elétrica. Aqui temos alguns resistores, uma foto com alguns resistores, tá? E aqui a simbologia do resistor. Nós não vamos colocar foto o tempo todo, então para representar o resistor numa prova, numa escrita, temos essa simbologia aí. Utilizo mais a de cima, tá? Mas o que significam essas cores aí, essas faixas coloridas no resistor, pintadas no resistor? É enfeite? Para que serve? Elas servem, na verdade, para identificar o valor do resistor. Observem esse exemplo. Primeira faixa marrom, segunda vermelha, terceira dourada, quarta prateada. Olhando a tabela, marrom 1, vermelho 2, dourado 0,1. Então pego 12, multiplico por 0,1, vai dar 1,2. E a última faixa representa a tolerância. Olha lá embaixo, prateado 10%. Então 1,2 ohms, mais ou menos 10%. Tá. Então temos a lei de Ohm, que relaciona esses três parâmetros que vimos: resistência elétrica, DDP e corrente elétrica. A resistência é igual a DDP dividido pela corrente. Por que isso? Vamos ver pela segunda fórmula da direita. A corrente elétrica aumenta à medida que a DDP aumenta, que a DDP é a causa da corrente elétrica. E a corrente elétrica diminui à medida que a resistência elétrica aumenta, porque a resistência limita a corrente elétrica. Perceberam como é tranquilo, como é fácil? Tão fácil que quem vê ri. Olha a fórmula de baixo. Ó. Quem vê ri. Potência elétrica é P igual a V vezes I, a DDP vezes a corrente elétrica. Isso determina a quantidade de energia elétrica que é dissipada por unidade de tempo. Então, a forma prática de se calcular a potência elétrica é DDP vezes a corrente elétrica. Ah, professor, mas e se eu não tiver a DDP? Se eu tiver só a corrente? Se eu não tiver a corrente elétrica, se eu só tiver a DDP e a resistência, como é que eu calculo? Então você pega a fórmula da potência,
substitui a corrente elétrica definida pela fórmula da lei de Ohm na fórmula da potência, como vocês estão vendo aí. Então fica V vezes V sobre R, ou seja, V ao quadrado sobre R. Então você determina a potência elétrica diretamente por essa fórmula, dependendo da DDP e da resistência elétrica. Professor, e se eu tiver só corrente e resistência? Mesma coisa, você pega a fórmula principal, V vezes I, usa a da lei de Ohm, V igual a R vezes I, onde tem a DDP você coloca R vezes I, R vezes I vezes I, então fica I ao quadrado. Então potência igual a R vezes I ao quadrado. Então você tem mais outra fórmula para calcular potência. Vamos relembrar essas três fórmulas então que podemos usar para calcular potência? A principal, V vezes I, R vezes I quadrado ou V ao quadrado sobre R. Então, a partir de qualquer uma dessas três fórmulas, você pode calcular a potência elétrica. Ou calcular algum parâmetro se você já tiver a potência elétrica. Agora vamos ver a associação de resistores em série. Numa associação de resistores em série, reparem que a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores, só que eles possuem uma DDP diferente. Em cada um tem a sua DDP, mas a corrente é a mesma que passa por cada um dos resistores. Então a resistência equivalente, quer dizer, todos esses resistores podem ser substituídos por um único resistor equivalente. É simplesmente a soma de todas as resistências, R1 mais R2 mais R3, vai somando tudo até o último resistor Rn, tá? É só somar o valor dos resistores. Agora, a associação dos resistores em paralelo, vocês têm todos os resistores com a mesma DDP. A corrente vai ser diferente para cada resistor, mas eles vão ter a mesma diferença de potencial elétrico. E novamente você vai representar todos esses resistores por um único resistor equivalente. Qual a fórmula? Aí é a fórmula dos inversos. O inverso da resistência equivalente é igual a o inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3 até o último resistor Rn, o inverso de Rn. Essa fórmula é um pouquinho trabalhosa de ser usada diretamente. Então a gente separa alguns casos específicos. Por exemplo, se todos os resistores forem iguais, tiverem o mesmo valor, todos, vamos supor 10, 20, 8, 5 resistores em paralelo, todos eles idênticos, eles podem ser representados por um único resistor equivalente. Então você faz o somatório e obtém esse resultado aqui. Essa fórmulazinha mais simples. Resistência equivalente igual ao valor de cada resistor dividido pelo número de resistores, a quantidade de resistores. Então, quando você tem resistores em paralelo, todos iguais, você pode fazer isso. Agora, quando você tem a associação de apenas dois resistores em paralelo, novamente voltamos à fórmula principal e temos que reduzir essa soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 a um único denominador. Para isso, eu vou considerar o produto de R1 por R2. Então, eu chego a um denominador comum. Simplificando a fórmula, fica resistência equivalente igual ao produto de R1 por R2 dividido por R1 mais R2. Então, quando nós temos apenas dois resistores em paralelo, a resistência equivalente vai ser o produto dividido pela soma. Bom, gente, para finalizar aqui a explicação, eu vou mostrar para vocês na prática a diferença de potencial elétrico, tá? Eu vou ligar aqui o meu multímetro. Isso aqui é um multímetro, um aparelho que mede várias funções. Olha só o mostrador dele. Ele mede DDP, V com a ondinha alternado, V com tracinho contínuo, milivolt, ohm, resistência e muitas outras coisas, tá? Então, vamos ligar ele aqui, primeiramente na DDP contínua, tá? Acho que vocês estão vendo direitinho, né? Ele está oscilando bastante por causa da fiação e tal. Está se aproximando do zero, ó. Vamos deixar ele zerar. Vou fechar um curto aqui para acelerar esse processo. Pronto, zerou. Tá bom? Aí tá 0,1 milivolt, quer dizer, quase nada, praticamente nada. A escala se ajusta automaticamente. Aqui nós temos uma bateria, tá? Tem aqui a bateria. Então vamos medir a DDP na bateria.
esse terminal aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então, encostando aqui, peraí, ele está procurando aqui a escala. Vou repetir aqui o processo. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui no fio, que a medida está dando incorreta. Repetir aqui o processo. Agora sim, 9,77 volts, 9,76 volts, o valor da DDP, ó. Um terminal vermelho no positivo e o preto no negativo, tá? Para medir a DDP alternada, nós temos aqui uma extensão na rede elétrica. A gente muda aqui para a escala alternada. A escala alternada, mudamos aqui a da ondinha. E aí vamos colocar um terminal em cada. Aí não tem diferença, tá? A minha rede aqui é de 127 volts, que é o que deve aparecer. Tá dando 128,3. Ela oscila um pouco, ela não fica 127 volts certinho. Então 128,4 volts. Tá? DDP alternada aqui da minha rede elétrica. E aqui podemos medir também resistência elétrica. Nessa escala aqui, resistência, tá vendo? Resistência elétrica. Nós vamos medir uma resistência elétrica. E temos aqui uma resistência de chuveiro elétrico. Então, será que tem alguma resistência aqui? Vamos ver. Vamos ver o valor que vai nos indicar a resistência elétrica. 17 ohms. 17,1, 17 ohms. Tá bom, gente? É isso que tínhamos por hoje. Obrigado a todos.